e você também é o nosso convidado. O texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 7 ao verso 13. Eu vou ler na tradução Almeida atualizada, e você deve ler na sua tradução, é claro. Diz assim: ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: aquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, diz isso. Conheço as suas obras. Veja, coloquei diante de você uma porta aberta, a qual ninguém consegue fechar. Sei que você tem pouca força e, no entanto, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Veja, farei que aqueles que são da sinagoga de Satanás e que se dizem judeus e não são, mas estão mentindo, veja, eu os farei vir e prostrar-se aos seus pés e admitir que eu amei você, porque você guardou a minha ordem para perseverar. Também eu guardarei você na hora da provação que está por vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho em breve, mantenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Farei daquele que vence uma coluna. Farei daquele que vence uma coluna no templo do meu Deus. Dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o meu nome, o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que está descendo do céu, vinda do meu Deus, e sobre ele gravarei o meu novo nome. Verso 13. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Pai, nós te pedimos misericórdia sobre as nossas vidas, e que o Senhor Deus nos abençoe com graça, com amplitude para ministrarmos, para ouvirmos a tua palavra. Seja assim, meu Pai, o nosso coração aberto para receber. Eu consagro mais uma vez a minha vida, Senhor, usa-me nas tuas mãos para a edificação dos teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o texto bíblico começa com a saudação de Jesus àquela igreja, e ele aqui, mais uma vez, ele fala diferente de todas as outras igrejas, as outras 5 igrejas que ele havia falado. Nós estamos ministrando sobre a igreja de Filadélfia, a próxima é a igreja de Laodiceia. E nas outras 5 igrejas que ele ministrou, nenhuma delas foi a mesma saudação ou parecida. O texto declara, no versículo 7, que ele, é claro, a mesma coisa foi se dirigir ao anjo da igreja e à própria igreja. Mas nas observações, e ele sempre fala diferente. Ao anjo da igreja de Filadélfia escreva: aquele que é santo e verdadeiro. Ele se apresenta como santo e verdadeiro. E ele declara mais: é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que fecha e ninguém abre. Diz isto, o verso 8, acompanhe: conheço as tuas obras, veja, coloquei diante de você uma porta aberta, a qual ninguém consegue fechar. Sei que você tem pouca força, no entanto, guardou a minha palavra e não negou o meu nome. E então, nesse momento, o Senhor Jesus, ele traz uma declaração, em primeiro lugar, que aquela igreja, ele se manifesta diante daquela igreja, se identifica aquela igreja como santo e verdadeiro.
ele faz essa declaração e, é claro, já automaticamente chamando a uma reflexão sobre quem ele é e automaticamente sobre a postura e a conduta que eles também devem ter. Em toda a Bíblia, o Senhor Deus sempre visou trazer o seu povo à santidade e à verdade. Ele sempre visou realizar uma obra de resgate para com o seu povo. E aqui ele fala a igreja de Filadélfia, se identificando com essas observações. Você encontra no Antigo Testamento o texto de Levítico, capítulo 11, o versículo 45, eu gostaria de ler, que diz assim, Levítico, capítulo 11, versículo 45. Eu sou o Senhor, que te tirei da terra do Egito, para que eu seja o Deus de vocês. Portanto, sejam santos, porque eu sou santo. No mesmo livro, só que agora no capítulo 19, versículo 2, o Senhor Deus disse assim: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Então, meus irmãos, se você declara: eu sou um servo de Deus, eu ouvi o chamado de Deus, eu estou com o Senhor e na sua presença, automaticamente você deve ser encontrado santo. E santo é todo aquele que se separou do mundo e do pecado, das práticas, das ideologias, dos pensamentos, da cultura pecaminosa, seja qual for a nomenclatura que você queira dar, você está fora de tudo isso e visando obedecer ao Senhor de acordo com a sua palavra. Nós batistas temos como única regra de fé e conduta a Escritura. Isso significa que nós adotamos que a verdade para nós é somente a palavra de Deus, não é o pastor da igreja, não é a liderança, não é a denominação, mas é a Escritura Sagrada que ordena sobre nós quanto à fé e à conduta. E é claro, você encontra também em Levítico capítulo 20, versículo 7, o texto que diz: portanto, santifiquem-se e sejam santos, pois eu, o Senhor, o Deus de vocês, é claro, sou santo. Então, mais uma vez, o chamado de santidade. E aqui, irmãos, nós temos um problema a ser resolvido. Por quê? Porque você vai encontrar pessoas que têm a prática pecaminosa, ainda que são da igreja, ainda que estão em Cristo, tratam a conduta cristã como uma conduta cheia de pecados. Isso é uma contradição enorme, uma coisa que não poderia existir. Como assim? Eu sou crente, mas eu ainda tenho uma série de práticas que são práticas pecaminosas. Para quem trabalha, você deve se abster de tudo quanto é inadequado no seu trabalho. Tudo quanto é inadequado, tudo que não soa bem, tudo que traz um mau testemunho sobre a sua vida. Vamos supor que você administra os bens do seu chefe e você, por confiança, tem acesso a lidar com muito dinheiro. De forma nenhuma você pode se envolver com aquele dinheiro como se fosse seu. Ele não é seu. E nem pode buscar retirar algo daquele recurso, seja por meio de alguma outra situação, como é o caso, né? Você ouve às vezes as histórias de pessoas que contratam alguém para o seu chefe. No decorrer da minha caminhada eu já vi situações como essa acontecendo. Contratam alguém para o seu chefe para fazer um serviço, mas ali de forma escondida, aquela pessoa que presta serviço é convidada a colocar um dinheiro a mais para que depois esse recurso vá para as mãos daquele administrador. Isso é pecado, porque seu chefe já lhe paga o seu salário e você não pode buscar aumentar o seu salário de forma obscura, pecaminosa. Seu patrão não sabia daquele recurso que na verdade era para você.
Isso é uma apropriação indébita. E você sabe muito bem que o ser humano tem uma criatividade para conseguir recursos de forma ilícita. E isso se vê em tantos lugares. Eu me lembro na TV uma filmagem de algumas pessoas recebendo propina do governo. Faz muito tempo atrás, eu acho que tem pelo menos 10 anos isso. E eles oraram no final que receberam dinheiro. Irmãos, receberam uma pilha de dinheiro. Se eu não me engano, foi num tempo que foi denunciado propina que era pago numa estatal, uma empresa do governo, para pessoas ali. E o que aconteceu é que aquelas pessoas que receberam a propina eram crentes. E no final fizeram ali uma roda, junto com a pessoa que pagou, e oraram agradecendo pelo dinheiro. Irmãos, a apropriação indevida de dinheiro público é crime. Mas aquelas pessoas conseguiram falar com Deus agradecendo. Para pensar o que tinha na mente deles, uma compreensão completamente fora do esquadro da palavra. E aí, meus irmãos, nesse tempo você vai conversar, você vai ministrar a palavra de Deus é que Deus é santo e quem almeja estar com Ele deve ser santo também. Pastor, eu não sei nem por onde começar. Comece lendo a Bíblia. Comece lendo a palavra e depois continue lendo a Bíblia e aí então estudando a Bíblia. Aliás, eu quero reforçar aqui que há duas coisas indispensáveis na sua conduta em busca de uma vida de santidade. Você deve ler a Bíblia do começo ao fim, mas você deve buscar entender o que ela está dizendo. Deve buscar entender. Por isso, irmãos, por exemplo, existem muitos formatos de pregação. Existe a pregação temática, onde o pregador escolhe, por exemplo, o perdão. E ele vai explorar em toda a Bíblia aquele assunto. E ele fala de vários textos a respeito do perdão. Uma pregação cujo o título é pregação temática. Você vai encontrar inúmeras formas de pregar, mas uma das que eu mais percebo que nós devemos ter nos nossos cultos é a pregação expositiva, que visa expor o que o texto diz, o que é que significa, para quem estava dizendo, quando estava dizendo, por que disse, quando disse, e o que realmente significa naquele momento aquela palavra. O que significa o texto genuinamente? Eu vou aqui ministrar sobre a sua vida. Estou ministrando já há um tempo uma série sobre as cartas às igrejas do Apocalipse. E nós estamos buscando falar de cada versículo, porque é essencial nos cultos você aprender a Bíblia. O que é que significa? Agora você vai encontrar pessoas que não se agradam desse formato, porque gostariam, e queira o Senhor que Deus abençoe que você não seja assim, gostariam de resoluções rápidas. Por exemplo, a pessoa está com um problema financeiro, né? Eu me lembro de uma situação onde uma pessoa disse: olha, hoje o culto não foi bom. Isso numa igreja, um pregador contando, hoje o culto não foi nada bom. E aí, por que não foi bom? A pessoa esperava que o problema dela fosse resolvido naquele culto. E aí o culto não foi bom porque ninguém a chamou lá na frente, no caso, né, na situação, ninguém orou por ela especificamente na situação que ela estava vivendo. Meus irmãos, as nossas vidas muitas vezes estão até conturbadas de tanta pressão pelos problemas. Mas o próprio Deus, quando entrou na nossa vida, quando nos salvou, Ele almeja colocar a ordem por meio da obra que acontece em nós. Em nós. Você que vai orar por você em primeiro lugar, é você que deve estudar a Bíblia em primeiro lugar, porque se você esperar do púlpito, você terá cerca de 4 horas semanais, vamos dizer aí 1 hora, 4 horas não é muito ainda, 1 hora na quarta, 1 hora domingo de manhã, 1 hora e pouquinho domingo de manhã, que é um pouco mais extenso,
e 1h domingo à noite. São 3 horas. Se você vier ao culto jovem, vai ter programação agora sexta, quero fazer propaganda também. Aí são 4 horas. Se sua fé depender de 4 horas de ensino e você não fizer mais nada, os anos vão passar, você não poderá lidar com as situações. De que forma? De que forma não poderá lidar? Por exemplo, o texto de Provérbios, quando narra que uma pessoa não deve ser fiador de ninguém. E o texto ainda diz, olha, se você se tornou fiador de alguém, meu filho, corra, vá depressa e livre o seu nome desta incumbência. Por quê? Porque essa pessoa entrou em rota de ruína. E o texto mostra que ele se dará mal com isso. Inclusive, uma vez ouvindo um especialista, uma pessoa falando sobre um curso de finanças, onde esse assunto era abordado, qual é o caminho bíblico para alguém que precisa de um fiador? O caminho bíblico é a pessoa se reformular financeiramente. Isso deve durar 1 ano, 2, 3 ou até 4, ou até mais do que isso, e se reformulando financeiramente. Isso se for estudar a Bíblia, sobre o que a Bíblia orienta, reformulando-se, ela vai aprender na Escritura que ela deve guardar recursos. A Bíblia é a favor de você investir o seu dinheiro. Aliás, você vai encontrar texto bíblico dizendo que você não deve investir o seu dinheiro em um único lugar, porque você não sabe o dia de amanhã. Na linguagem de hoje você vai encontrar desta forma: você não sabe o dia de amanhã, ou seja, aquilo onde você investiu o seu dinheiro foi por água abaixo, foi muito ruim, muito mal, deu tudo errado e aí o seu dinheiro foi junto. Então, a Escritura Sagrada vai trazer orientação. Essa pessoa que precisa de um fiador, ela passou 3 anos, 4 anos, 5 anos, e ela se preparou para montar aquele negócio, para fazer aquilo que antes ela precisava de um fiador. Em outras palavras, ao povo de Israel o Senhor ensinou: a ninguém vocês devem pegar emprestado. Você vai encontrar o texto dizendo: não tomarás emprestado, mas emprestarás a muitas nações. E o Senhor Deus tem feito isso até hoje, irmãos, até hoje. A maior concentração de empresas de tecnologia por metro quadrado se encontra em Israel. Em Israel. Há uma tecnologia em Israel de uma máquina que gera água, tirando a umidade do ar, gera, por exemplo, uma delas pode gerar até por dia 800 litros de água, onde a pessoa vai com um copinho ali de 200 ml e enche o copo. Durante o dia inteiro, ela produz até 800 litros de água. Você vai rodear, não tem encanação nenhuma. Por quê? Porque ela retira a água da umidade do ar e transforma em água potável para ser consumida. Tecnologia de Israel. Nós usamos o WhatsApp é tecnologia de Israel, de uma empresa israelita, e até uma empresa de computação famosíssima que idealizou os processadores, os mais utilizados até hoje, tecnologia de Israel, há pelo menos 62 grandes descobertas e feitos por Israel de negócio. Ninguém sabe mais sobre plantação e irrigação de alimentos por meio de gotejamento. Ninguém sabe mais. O mundo todo vai para Israel para comprar tecnologia. Israel, com um tamanho tão pequenino, é exportadora de flores, para você ter uma ideia. Por quê? Porque gerou um ambiente propício por meio da tecnologia. Eu estou citando isso para dizer a vocês que até hoje, eu ouvi de um grande consultor de negócios, eu estava lá no dia, inclusive, num congresso que eu fui, ele disse: olha, eu já ministrei sobre finanças para muita gente rica, gente de dinheiro, já falei para executivo de banco, mas eu nunca falei para um judeu.
eu nunca encontrei nas minhas reuniões um judeu. Meu Deus do céu, será que um dia eu vou encontrar um? Ele estava dizendo que na grande maior parte dos judeus, eles seguem, é claro, os que seguem a Escritura, eles têm um envolvimento muito forte de seguir os princípios da palavra. E aí, meus irmãos, uma pessoa que busca a santidade, ela tem que estudar a Bíblia, e é ela que vai estudar. Senão, nós teremos pessoas dizendo assim: mas por quê? Como que eu cometi essa falha? Como que eu estou errado? Irmãos, quantas vezes eu já conversei com pessoas e elas disseram assim para mim: pastor, eu não consegui ver com essa ótica que o senhor tem. Por que eu tenho essa ótica que, no caso ali, a pessoa estava dizendo? Irmãos, eu já perdi as contas de vezes que eu ouvi isso. Por quê? Porque quando alguém me fala qualquer coisa, vem à minha mente textos da Escritura. Se você me perguntar qualquer assunto, qualquer coisa, se você disser para mim: pastor, eu queria tomar uma decisão assim, desse jeito, o que a Bíblia tem para me dizer? Meu irmão, até hoje eu não me lembro de um texto, de uma pergunta que não tinha alguma orientação da Escritura para ser dada. Agora, para isso acontecer, eu tenho que investir a minha vida estudando. Eu tenho cada vez mais o entendimento de que até a vinda de Jesus eu nunca vou parar de estudar. Porque estudar a Escritura Sagrada é todo o tempo e todos os dias. Se você está lendo a Escritura, você tem que ler com o objetivo de entender. E aí eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo que Jesus se apresenta como santo e verdadeiro. Ele se apresenta para a sua igreja e ele espera que a igreja seja assim. Porque assim ele declarou na cruz do Calvário: está consumado. Está consumado o plano para que haja o resgate, para que haja transformação. Irmãos, como no nosso tempo há um cristianismo onde as pessoas se converteram, mas até hoje querem ser cuidadas, querem ser alcançadas, querem ser abençoadas, quando na verdade você agora anda com Deus vivo e verdadeiro, e Ele te levantou para você ser um profeta, para você ser uma profetisa, uma pessoa que fala em nome do Senhor a sua palavra. Isso é ser profeta genuinamente. Em primeiro lugar, ser um profeta é alguém que professa a palavra de Deus, e você deve ser alguém que faz para as pessoas. Quando o texto resume os dois principais mandamentos: ama o Senhor teu Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todos os teus bens, com tudo que você tem. Está dizendo que você deve fazer para Deus, deve entregar tudo. A atitude está no mandamento. E quando vem o segundo maior mandamento, que é ame o próximo como a você mesmo, está declarando que você deve fazer ao seu próximo, e o próximo é quem está próximo de você. Literalmente o texto, a tradução da palavra próximo é vizinho, aquele que está do seu lado, aquelas pessoas que você lidar com elas. Meus irmãos, santidade. Então, o texto de Isaías, ainda só citando um pouco mais sobre o Deus santo, né? O Isaías 40, verso 25 diz: com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o santo. Diz o santo. Não há como comparar o Senhor com qualquer outra coisa. Ele é santo e acabou. Ele é santo, e isso é suficiente para nós. O texto de Hebreus, capítulo 3, a palavra de Deus declara em Hebreus, capítulo 3, versículo 3, eu vou ler, você pode ouvir tranquilo ou acompanhar. Hebreus, capítulo 3, verso 3 diz assim: Deus vem de Temã, o santo vem de Parã, a sua glória sobre os céus, a terra se enche do seu louvor. Por quê? Porque Ele é santo. Ele é santo. Então, irmãos, a santidade
é o que nós precisamos. Como foi dito hoje na ministração de dízimos e ofertas, né? Nós vivemos um tempo que parece que estar com Deus, Deus agora tem que fazer para nós um monte de coisa, tem que fazer tudo. Deus me dê isso, Deus me dê aquilo, Deus me dê aquilo outro também. Meu irmão, pare de dizer Deus me dê e comece a declarar que sobre a sua vida o que você vai prezar em primeiro lugar é a santidade, porque sem isso, meu irmão, você não pode ver o Senhor. Você não pode ver o Senhor abençoando você. Santidade deve ser o seu primeiro e principal caminho. E aí, a palavra de Deus diz então que o Senhor, que se apresentou como verdadeiro, como a verdade, isso não é novidade, né? O texto de Marcos capítulo 1, versículo 24, nós encontramos claramente tudo isso já muito latente, né? Marcos capítulo 1, verso 24, o que você quer conosco? Os demônios diziam, Jesus Nazareno, você veio para nos destruir? Sei muito bem quem você é. Aí os demônios, irmãos, dizendo, o Santo de Deus. Marcos capítulo 1, versículo 24. Agora, veja bem, aí você encontra, quem é Jesus para você? Aí a pessoa diz, Jesus é meu Salvador. Aí, quem é Jesus? Fale mais, fale mais. Aí a pessoa fala tudo, menos que a ênfase dele é a santidade. O que Jesus representa, irmãos? Jesus, o que ele veio fazer na terra? Deus, em Jesus, mostrou como um filho de Deus deve andar, deve agir. Por isso que somos discípulos. Por isso que devemos ler os evangelhos, nos colocando ali como os 12 apóstolos, que estavam ouvindo a palavra. Eu também sou discípulo, eu também sou seguidor de Jesus. Esse ensina para a minha vida. Então, nós que um dia vamos encontrar com Ele, Ele vai nos encontrar. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, e que Ele, que é santo e verdadeiro, Ele também possa proferir esta palavra que Ele disse ao povo. Versículo 8, conheço as tuas obras diante de mim. Verso 8, conheço as tuas obras diante de mim, conheço as tuas obras diante de ti, pus uma porta aberta que ninguém pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Meus irmãos, a igreja de Filadélfia foi uma igreja que foi bastante reconhecida em Filadélfia. Primeiro, a cidade, ela tinha uma característica importante. Ela era conhecida pelas suas plantações. Ela era conhecida porque tinha muita gente lidando com plantações, com plantar alimentos diversos, e era um lugar que produzia muito para espalhar por todo lugar. Era uma zona de grande comércio desses alimentos. Por quê? Porque ela era de solo fruto de atividade vulcânica de milhares de anos. A sua terra era uma terra escura, portanto, absolutamente fértil para as plantações. Mas no ano 17 a.C., houve uma destruição total, porque o vulcão que tinha, os vulcões que tinham perto dela, proporcionavam também terremotos, e a cidade toda foi destruída. Inclusive, conta-se que o imperador da época manteve por 5 anos eles isentos de impostos, porque a cidade toda tinha sido destruída, não tinha como cobrar impostos deles. Pelo contrário, o imperador mandou uma grande soma de recursos para que a cidade fosse reconstruída. E aí, por causa dessa iminência de destruição, muitas pessoas preferiam morar no campo, morar distante da cidade, morar em lugares que, se no máximo a casa caísse, não iria gerar tanta possibilidade de problema como uma cidade desmoronando. Você imagina um tempo onde as construções eram imponentes na cidade, principalmente por causa de Roma. Roma tinha prazer em investir em grandes cidades, cidades imponentes, e o terremoto vindo e destruindo. Então as pessoas, elas temiam muito ter que sair fugidas da cidade em plena destruição. E aí
ao que dá a entender o texto, Jesus está dizendo assim: eu abri uma porta e ninguém pode fechar. Ela está aberta, ninguém pode fechar. Ao que dá entendimento, Jesus estava fazendo referência a esse local, que era um local que punha medo nos seus moradores. Eles temiam a qualquer hora. Aliás, a história daquela cidade vai dizer que houve pelo menos 2 grandes terremotos. Aquele era apenas o mais próximo da época de Jesus. 17 anos antes de Cristo ele aconteceu. E aí, quando Jesus diz: eu é que abro a porta e ninguém fecha, ele estava fazendo certamente referência que aquele ambiente da cidade, onde o povo temia uma destruição, onde eles morreriam dado a um terremoto repentino, Jesus estava dizendo assim: não há como acontecer nada com vocês, porque sou eu que providencio a saída para vocês. A porta aberta, que está aberta e ninguém fecha, ela permanecerá aberta. Significava Jesus dizendo: a vida de vocês está nas minhas mãos e eu sempre providenciarei o escape para vocês. Vocês não morrerão se eu assim não o quiser. Quem serve a Deus, irmãos, tem a segurança de que pode contar com o socorro de Deus. Eu quero deixar claro que isso, para aplicar nas nossas vidas, é algo extremamente importante, porque essa cidade, onde muitos preferiam, como eu disse, provavelmente por isso, que ela produzia muitos alimentos, porque o povo no campo iria trabalhar produzindo alimentos. Tudo bem, mas alguém morar na cidade? Não vou morar na cidade. E qual é a visão de quem é cristão? Onde é que está a maioria do povo? Na cidade. Na cidade. O Senhor Jesus estava como que dizendo: é nessa cidade que vocês devem continuar a grande obra, vocês devem continuar o trabalho, e eu deixo claro a vocês: eu que sou santo e verdadeiro, eu abro a porta e ninguém fecha, vocês não serão pegos de surpresa, vocês não morrerão. A pessoa pensava: se vier o terremoto, nós seremos soterrados, seremos mortos debaixo dessas construções que virão ao chão, não poderemos sair para lugar nenhum, vamos morrer aqui. E Jesus começa a sua carta, a mensagem, dizendo: vocês sempre terão aonde passar. Fazendo uma referência que quem serve a Deus não pode ter medo da morte, deve ter o alvo estabelecido diante de si. E aqui, irmãos, nós temos uma coisa pesadíssima que serve certinho para o nosso tempo. Quantas pessoas no nosso tempo, por medo da morte, estão aposentando suas Bíblias, porque a vida espiritual foi definhando. Irmãos, a vida espiritual de uma pessoa só tem um jeito de decolar: ela não pode deixar a obra que Deus destinou ao povo dele fazer. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse: olha, irmão Renato, eu era seminarista, eu estou orando para que Deus me encha de poder. Aí eu estava numa reunião, eu preguei nessa reunião, foi para o Ministério de Louvor da igreja. Eles estavam sob disciplina, e aí o pastor me chamou e disse: olha, eu disciplinei o Ministério de Louvor todo, era o Ministério de Louvor principal, e você vai pregar lá de tarde para eles. Eu ia para a igreja de manhã com a pastora, com a Vanessa, né, na época, e voltava só depois do culto da noite. Não compensava ir e voltar, muito longe. Aí ficava por ali, já estava ali mesmo, o pastor disse: olha, você vai ministrar para isso. Eu fui lá ministrar. Houve um grande derramamento do Espírito de Deus, um grande quebrantamento, e uma das pessoas foi cheia do Espírito de forma extraordinária. Aí depois que terminou, veio me contar: olha, eu estava orando para ser cheio do Espírito, e eu entendi da parte de Deus que Deus me deu uma unção específica para orar pelos enfermos. Aí ele perguntou para mim: o que é que eu faço agora, né? Aí eu digo: meu irmão, você procure o primeiro hospital, tá certo? Você procura o primeiro hospital mais próximo de você e vai lá e ora por todos os doentes.
Porque se você está dizendo que Deus te deu essa unção, então é para você usar. E se você guardar isso aí, não tem sentido. Então, irmãos, às vezes as pessoas estão pedindo: Senhor, revela-te a mim, Senhor, manifesta o teu poder. Mas esse poder que você está pedindo não é para ficar para você achar bonito. Olha aqui como eu recebi poder, olha como eu sou cheio de unção. Aliás, irmãos, nós vivemos um tempo, talvez por causa das filmagens, por causa que vai para a mídia, por causa que está na internet, e dependendo de quem for mais cheio do Espírito, parece que vai ter mais views, né, nos vídeos, vai ser mais visto, num português mais simples. E aí parece que nós vivemos um tempo que as pessoas estão exatamente assim, concorrendo quem é que tem mais poder, quem é que tem mais unção, quem é mais usado, quando na verdade não é para a câmera assistir, não é para a câmera ver, não é para alguém no culto declarar: olha, aquele ali está cheio do poder, e aquele outro está mais cheio ainda, se é que você me entende. Mas na verdade tudo que recebemos da parte de Deus é para ser escoado sobre as pessoas perdidas. Você está cheio do Espírito Santo, meu irmão? Então você vai amar mais as pessoas, você vai pregar para as pessoas, você vai se preparar melhor. Você está preparado muito mais do que antes, porque agora você recebeu mais da parte de Deus. Mas eu não sei se você já percebeu. Pregação, eu me lembro uma vez, eu já contei isso aqui, uma pessoa chegou para mim e contando a respeito de um determinado pastor, aí disse: olha, pastor Renato, o sonho daquele pastor é um dia pregar no púlpito da sua igreja. Aí eu digo: mas como assim pregar no púlpito da minha igreja? O que tem lá no púlpito da nossa igreja diferente dos outros? Aí eu, irmão, saí refletindo sobre aquilo. Eu digo: meu Deus do céu, Atos dos Apóstolos mostra Paulo entrando na cidade pregando ao povo. Parece que no nosso tempo o sonho dos pregadores é pregar nos púlpitos das igrejas. Eu já ouvi pessoas num determinado congresso que tem todo ano, não sei se ainda tem, mesmo com pandemia, ou se já teve esse ano, ou se vai ter, mas num determinado congresso eu já ouvi pessoas dizendo: olha, o sonho do pregador fulano é pregar nesse congresso famoso. Aí eu digo: meu Deus, onde é que nós fomos parar? Tantas pessoas perdidas ao nosso redor, e o sonho da pessoa não é mais pregar a elas. Quando Jesus preparou os discípulos, ele declarou: agora ide por todas as nações e fazei discípulos. Meus irmãos, a grande mensagem é para ser pregada às pessoas. O que Jesus estava dizendo a Laodiceia, o que tudo indica era: não tenham medo de ficar na cidade, ela não vai cair na cabeça de vocês. Eu que estou guardando vocês. Fiquem na cidade, cuidem das pessoas, porque provavelmente havia crentes que tinham decidido ir para o campo com medo de morrer. Com medo de morrer. E eu digo a você: olha só a situação nossa. Não tenha contato com as pessoas, porque você pode morrer. E aí quantos estão se enterrando em suas casas? E aí, irmãos, quando começa a não cuidar mais, vai começar a pedir para ser cuidado. E Deus não nos chamou para isso. Você não foi chamado para receber oração só, mas em primeiro lugar para fazer oração por pessoas. Você não foi chamado para ouvir a pregação só, mas para pregar às pessoas. Então, nesse início da carta a Filadélfia, nós somos convidados a uma forte reflexão do que nós somos como igreja. O que o Senhor deseja é se aproximar de você e Ele poder dizer o que disse à igreja de Filadélfia: eu conheço as tuas obras, eu sei que você não tem muita força, mas você foi fiel, assumindo o meu nome diante de todos. Fique de pé no seu lugar, vamos orar. Que Deus tenha misericórdia de nós, que sua graça seja derramada sobre nós. E se você está nesse formato, distante das pessoas, eu quero dizer que você pode pregar longe delas.
1,5 metro distante. Você pode estar junto sem apertar a mão. Você pode estar junto sem abraçar a pessoa. Mas uma coisa você não pode deixar, é de fazer a obra de Deus. Porque se você largar de fazer a obra de Deus, sua vida espiritual vai definhar. Tudo que Deus te dá é para você passar para outros. Por isso que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Entregue sua vida a Deus. Dedique seu coração ao Senhor. E saia da caverna. Saia da caverna. Saia da caverna. Feche os teus olhos, vamos orar. Meu Pai, nesse início da carta, nós queremos te pedir misericórdia por não saber o quanto o Senhor é santo. Misericórdia por não saber o quanto o Senhor é verdadeiro. Misericórdia, Senhor, diante de uma conduta tão distante do Senhor, tão distante da compreensão. Tememos muitas vezes pelas nossas vidas, Senhor, mediante um vírus, mediante os rumores de morte e as informações de tantos que já morreram. Meu Deus, tenha misericórdia de nós e enche o nosso coração de entendimento que a nossa vida está nas tuas mãos, de que a morte não chegará a nós enquanto o Senhor não quiser. Tem misericórdia de nós, Senhor. Mude a nossa história, meu Pai. Que o Senhor, ao ter contato conosco, possa encontrar obras de fidelidade, de obediência, aonde o teu nome foi colocado em primeiro lugar.